Bíblia, no livro, na carta, na epístola do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Tiago, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Abra o seu coração. Deus quer falar contigo nessa hora. Te livre de toda distração, de tudo aquilo que quer impedir você de descobrir a vontade do Senhor. Tiago, capítulo 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 10. Glória a Deus. Eu faço a leitura, diz assim a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor Jesus, por essa porção da palavra de Deus tão forte, tão poderosa, que nós temos aqui diante de nós nessa noite. Eu quero nessa noite ministrar, debaixo dessa palavra, dessa revelação, um tema ao seu coração. Eu não sei se você conseguiu identificar enquanto eu lia, mas para mim é muito claro os inimigos de Deus que se apresentam contra a nossa vida aqui. São inimigos nossos. Então há uma tríade. Eu quero chamar essa mensagem assim, a tríade do mal. A tríade do mal. Quando a gente fala em tríade, a gente está falando de três coisas, três personalidades, três realidades, três pessoas. Tríade fala de três coisas distintas, mas que se unem diante de um propósito. Aqui nós temos uma tríade, e essa tríade, ela está aqui muito clara diante da palavra de Deus. E essa tríade luta contra os projetos de Deus, luta contra o que Deus quer manifestar na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Eu acho que você consegue perceber. Se você não percebe, nós vamos gradativamente esmiuçando e entendendo essa palavra. Mas se nós pudéssemos, assim, colocar porções desses versículos 1 até o versículo 10, você vai poder perceber que do versículo 1 até o versículo 3, Tiago aqui ele fala bastante a respeito de um inimigo. Um inimigo que nós conhecemos como carne. Ele fala ali o nome desse inimigo, ele chama de carne. Ele fala a respeito dessa realidade. Essa é uma das três realidades que se apresentam nessa palavra. No versículo 4 até o versículo 6, muda um pouco a ênfase, e ele começa a falar agora não mais na carne, por mais que ela esteja envolvida nesse processo, mas agora ele vai falar de um outro inimigo,
um outro inimigo do crente, do cristão, do homem, da mulher de Deus, que ele dá um nome ali de mundo. Um segundo inimigo de cada um de nós aqui, que vai compor essa tríade do mal. Ele fala ali do mundo. No versículo 7, de modo assim bem preciso, surge então, na leitura que nós acabamos de fazer, um personagem que nós já temos ouvido a respeito dele, e vamos ouvir um pouco mais aqui nessa noite, que é justamente no versículo 7, o nome de Diabo. Então nós temos 3 inimigos de um crente, muito bem desenhados, relatados, mostrados aqui por meio dessa palavra que nós acabamos de ler. Eu queria, com isso, ensiná-lo, caso você ainda não saiba, e quero enfatizar para aqueles que já sabem, e não apenas essa passagem, mas o todo da Bíblia nos deixa claro que nós temos uma luta constante e manteremos essa luta até o fim, nessa dispensação que nós estamos vivendo, nessa vida que nós temos aqui, esse propósito que nós temos a cumprir aqui na terra. Nós vamos lutar contra esses 3 inimigos. Quais são eles mesmos? Para que você possa relembrar. O primeiro que eu falei é a carne, um inimigo interno, uma realidade que está dentro de nós. Depois, Tiago cita um outro inimigo. Qual que é o segundo inimigo que eu mencionei? O mundo. E aqui, o mundo não está na ênfase daquilo que é amado por Deus, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali em João capítulo 3, verso 16, a ênfase não é nesse mundo que Tiago, no capítulo 4, fala. Lá está falando da criação de Deus. Lá está falando daquilo que Deus deseja redimir, curar, libertar, operar, e para isso ele enviou seu filho. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo. Aqui o mundo, ele tem uma outra conotação, e é importante você entender isso, para que você não confunda, quando a Bíblia fala mundo, diante de um significado, com esse que está aqui. Aqui o mundo é um sistema que opera contrário à vontade de Deus. O mundo que, de acordo com a palavra de Deus, jaz no maligno. O mundo que, de acordo com a revelação da Escritura Sagrada, está debaixo, momentaneamente, da atuação severa, constante, nefasta, cruel de Satanás e seus demônios. Por isso a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E então ele surge como o terceiro elemento dessa tríade do mal. No versículo 7, quando o autor aqui, Tiago, deixa muito claro que nós devemos ter uma atividade, nós devemos ter uma atitude, fazer algo em relação a esse inimigo. Ele fala ali para nós resistirmos ao diabo. Então nós temos 3 inimigos. É importante que você tenha isso muito claro na sua mente. Você tem um inimigo. Eu tenho um inimigo. E quando a gente fala de inimigo, a gente está falando que a gente está numa batalha. Nós temos momentos muito lindos e maravilhosos aqui na terra, de muita celebração, de muitas bênçãos, de grandes alegrias. Momentos que nós, de fato, gostaríamos de eternizar ao longo da nossa história, da nossa vida. Fazer desse momento um retrato perfeito da nossa existência. Mas a verdade é que, por mais que tenhamos muitos momentos legais e abençoadores e maravilhosos, a verdade é que a Bíblia deixa claro que nós estamos num tempo que envolve uma luta diária, constante, uma batalha. Nós estamos envolvidos nessa batalha. Quer você saiba, quer você despreze, não importa, essa batalha ela é real. E aqui o Tiago ele nos mostra algumas realidades em relação a cada um desses inimigos, que eu acredito que vale a pena nós ministrarmos nessa noite, para que nós possamos entender esses inimigos e aprender como vencê-los. Como que nós podemos ter vitória sobre carne, sobre mundo e sobre o diabo. E como que nós vencemos essa tríade do mal. Basicamente aqui o Tiago ele reproduz uma palavra de Jesus. Quando Jesus explica como que funciona a operação do pecado na vida de um homem. E ele fala que, e isso deixa algumas pessoas em dúvida, ele fala basicamente que não é aquilo que entra no homem que torna ele mau, mas é aquilo que sai do homem. E ali ele deixa claro que esse mal não é necessariamente uma realidade que está do lado de fora, e por meio da sua atuação em nossa vida nos torna mal. Não, ele fala que esse mal, ele está em nós.
E quando essa ênfase desse mal está sendo mencionada na Bíblia, está falando dessa realidade que o apóstolo Paulo fala muito e que vai chamar de carne. Carne. E tem passagens da Bíblia que quando fala sobre carne, está falando a respeito do corpo, está falando a respeito de uma realidade que Deus trabalha, ministra, opera. Mas aqui a carne, aqui não tem a ver com algo que Deus gosta, que Deus quer ministrar sobre ela, não. É algo que Deus quer destruir. É algo que Deus quer operar de modo a derrubar a sua vontade. De fazer com que ela não prevaleça, com que ela caia, com que ela perca. O apóstolo Paulo fala de forma mais clara. Ele também usa a mesma palavra aqui que Tiago se encarrega de mencionar nessa batalha. Ele fala milita. O apóstolo Paulo esclarece muito isso. Que existe uma batalha, uma luta, uma batalha interna entre carne e espírito. Um milita contra o outro. Existe uma militância, existe um embate. Existe uma batalha de um contra o outro. Então aqui o Tiago, ele menciona o seguinte, olha, basicamente ele diz que toda manifestação pecaminosa, ela acaba por prejudicar a nossa vida. E é interessante porque a gente poderia falar muito a respeito de como que a carne nos prejudica a nível pessoal. Eu comigo mesmo, você com você consigo. Porém, aqui ele menciona um outro aspecto muito interessante. Se você parar para analisar, ele começa a falar a respeito de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. E com isso ele começa a falar a respeito de realidades que envolvem o quê? Que envolvem relacionamento. Relacionamento que nós temos uns com os outros. Ele deixa claro que essa carne, essa operação que vem do nosso coração, de dentro do coração do ser humano, ela bagunça, ela destrói os nossos relacionamentos. Torna os nossos relacionamentos, ao invés de saudável, em doentios. Ao invés de libertadores e livres, em relacionamentos abusivos. Em relacionamentos doentes, em todos os aspectos da palavra doente. Aqui ele nomeia alguns pecados, não sei se você percebe isso. Ele fala ali da cobiça, ele fala da morte no quesito assassinato, de matar um ao outro. Ele fala da inveja, ele fala de lutas e guerras relacionais que nós travamos um contra o outro. Ele fala de pedidos egoístas, e é importante que ele diga aqui pedidos egoístas, na perspectiva que ele fala que nós pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres, para que a gente possa entender que ele não está falando de pessoas do lado de fora da igreja. Ele não está falando de um público que não conhece Jesus, ele está falando de um público que é de igreja, que foi incorporado para dentro da igreja. É um público da fé, é um povo de Deus. Tudo que nós estamos lendo aqui em Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10, tem a ver com crentes. Ok? Tem a ver com homens e mulheres de Deus. Pessoas como eu e como você. Pessoas tão queridas, tão maravilhosas, tão lindas quanto nós. Pessoas que estão aqui. Nós estamos nessa passagem, nessa mensagem. E aqui ele deixa claro que esses pecados todos, eles podem envolver, se manifestar e escravizar a vida de crentes. Aí ele cita alguns: cobiça, morte. Jesus deixa claro esse aspecto da morte, quando ele fala que nós não apenas matamos, quando nós pegamos um revólver e damos um tiro na vida de alguém e ceifamos ela da terra, mas nós matamos quando nós usamos a nossa boca de um modo destrutivo, quando nós ofendemos, quando nós molestamos com a nossa boca a vida do nosso irmão. Então ele explica que o assassinato não se dá simplesmente quando uma pessoa para de viver por meio de um tiro, de uma facada, ou de algo que nós possamos fazer para poder matá-la em forma física, mas nós podemos assassinar muitos no processo, na medida que nós usamos a nossa boca e permitimos que Satanás se mova através dela. É interessante perceber isso. Ele emenda esse assunto falando das lutas e guerras. E aonde estão essas lutas e guerras? Dentro do contexto da igreja. Parece que esse negócio não é novo, né, irmãos? Parece que é bem antigo essa realidade. Tiago aqui está falando a respeito dessas guerras, dessas lutas que acontecem dentro do corpo de Cristo. Ali fala, ó: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Ele não está falando com
pessoas que não conhecem a graça, o amor do Senhor. Ele está falando com gente que pede a Deus. Porque ele fala ali, ó, nada tendes, porque nada pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Com isso ele mostra essa realidade da carne que há na nossa vida. Ele emenda o assunto. Eu queria explicar isso para você, que dentro dessa realidade nós não sabemos exatamente qual é o momento que começa um e termina o outro. Ou quando termina um e começa o outro. Queira assim também. Nós não sabemos exatamente, porque há uma interligação dessas três realidades que nós acabamos de dizer. E você vai perceber que ele está discorrendo sobre esses três inimigos da vida de um crente, para que nós possamos entender que eles não apenas são reais, mas eles se movem de modo programado um ao outro. A carne cogita das coisas do diabo. O diabo cogita das coisas da carne. O diabo intervém e influencia o mundo. O mundo reproduz a vontade carnal. E o mundo é um retrato perfeito daquilo que Satanás faz muito bem e opera muito bem. Afinal de contas, o mundo jaz do maligno. Você consegue entender que há uma relação tão íntima, tão profunda, que fica difícil você saber onde começa e onde termina o processo e o propósito da carne como inimigo interno, do mundo como um ambiente que me leva à queda, e de Satanás como sendo o tentador. Eu não sei exatamente aonde que começa e aonde que termina, mas uma coisa eu sei. Os três cumprem o mesmo propósito. E é qual, pastor? É me derrubar, é me envergonhar e fazer da minha vida uma desgraça. Para que a gente possa entender de forma mais clara qual é o propósito do mal, o retrato perfeito é o propósito do ladrão. Quando Jesus fala assim, ó, o ladrão ele vem para quê? Ele vem para roubar, para matar e para destruir. A carne opera em nossa vida com propósitos de roubo, morte e destruição. Se nós dermos vazão, espaço, liberdade para a nossa carne operar de forma desenfreada, sem a santidade de Deus, sem os freios do Espírito Santo, sem a ministração constante por meio da palavra e da revelação de Deus, nós nos tornaremos um perigo ambulante, para nós mesmos principalmente. Porque nós seremos o principal sabotador da nossa própria realidade, sonhos e propósitos a viver. Porque nós estamos estragados em função desse pecado. E por mais que você tenha uma visão muito boa de si mesmo, e talvez em algum momento eu olhe no espelho e seja tentado a achar que tem alguma coisa muito boa em mim, a revelação bíblica deixa muito claro que o pecado me estragou por completo. Não há nada de bom em mim, que não seja Ele que tenha colocado em mim. Eu não posso produzir algo bom por mim mesmo. Por quê? Porque eu nasci nessa condição. E a minha carne opera constantemente. Há um freio nessa palavra. E há alguém que pode operar uma batalha e vencer a carne. Mas eu não vou vencer a carne fazendo força. Eu não vou vencer os desejos carnais simplesmente porque eu sou uma pessoa bem intencionada, porque eu tenho muita informação, porque eu leio muito, porque eu ouço muitas boas mensagens. Isso não me faz um vitorioso. Isso não me faz um crente que vence o pecado. Na verdade, eu preciso entender por revelação de Deus como que eu venço tudo. Porque talvez eu possa estar entendendo equivocadamente. E aí então ele emenda no assunto do mundo. E nós chegamos então no versículo 4 até o 6, e ele começa com uma palavra muito cruel ali. Pelo menos eu acho. Tendo em vista que ele está falando para crente. Versículo 4 começa com a palavra infiéis. Agora a pergunta que eu faço para você, para que de repente você está tentando imaginar assim, não, mas ele não deve estar falando de crente. Eu queria atestar para você de acordo com essa palavra aí que você acabou de ler e ouvir. Quando alguém chama outro de infiel, significa que essa palavra só pode acontecer, só pode ser dita, só pode ser mencionada quando antes existia fidelidade, em função de um relacionamento. Infiel denota traição. Infidelidade denota que havia uma aliança e ela foi quebrada. Infidelidade significa que existia um acordo, um trato, uma aliança, algo que foi formalizado, um acordo mútuo, e alguém quebrou isso. Por isso que surge então o nome infiel ali. E o interessante é que ele menciona essa infidelidade de forma muito clara ali. Ele menciona
infiel, infiéis. Essa expressão é usada justamente porque ele denota que havia um relacionamento. E esse relacionamento teve uma complicação. E a complicação faz com que ele diga infiéis, infiéis. E ele fala lá, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aqui começa uma coisa muito, muito, muito importante, que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque Tiago vai nos ensinar alguma coisa muito legal, e tem tudo a ver com Oséias capítulo 4, verso 6, quando o profeta Oséias, levantado por Deus, diz assim, ó, em nome do Senhor, ele fala assim, ó, o meu povo, diz o Senhor, se perde porque lhe falta conhecimento. E quando fala de conhecimento, ele não está falando de Google, ele não está falando de Wikipédia, ele não está falando de uma pessoa graduada, ele não está falando de faculdades seculares, academicismo, não está falando disso, não está falando de estudos, de livros, ele está falando de revelação de Deus. Quando a Bíblia fala de conhecimento, ela está falando, traduza isso como revelação de Deus. Você precisa que nós tenhamos iluminação no nosso entendimento para conhecer, entender, compreender, discernir como que Deus quer agir em nossa vida e através de nossa vida. Caso contrário, nós seremos como ignorantes em relação a isso. E aí nós agiremos em infidelidade. Mas é interessante porque aqui ele denota com isso, ele dá a entender que essa infidelidade, ele chama infiéis, não compreendeis. Não compreendeis o quê? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele dá a entender que muitos crentes vivenciam isso porque lhes falta conhecimento, porque lhes falta revelação. Pastor, me explica melhor que eu não estou conseguindo entender bem aonde você está querendo chegar e o que você está querendo dizer. Eu explico para você. Tem crentes que estão cegados no seu entendimento. Tem crentes que vivenciam um processo de uma visão limitada, como um cavalo que colocaram ao seu lado ali um impedimento para que eles possam olhar. Eles só conseguem ver o que está na sua frente e andam de acordo com aquilo que vem. E se movem de acordo com aquilo que vem. Eles têm essa tampa lateral que os impede de olhar e perceber de fato o todo, de perceber de fato o que importa, de ter profundidade de entendimento para poder acertar na decisão. Isso é trágico. Ele está dizendo aqui que tem crentes que estão mundanos. Basicamente é isso que ele está dizendo. Existem crentes mundanos. Por que são mundanos, pastor? Porque eles não entendem. Coisa isso. E aí talvez você pense assim, não, deixa comigo, pastor, eu sou uma pessoa bem intencionada, me explica quem está nessa condição que eu vou explicar para ela. Que legal, isso é muito bom. Isso é ótimo, eu acho admirável a sua disposição em fazer isso. Só que ali o tema não é simplesmente uma informação que você joga, mas é uma capacidade de receber isso e transformar informação em revelação. Porque a gente pode ler a Bíblia inteira e ainda assim não ter revelação. E ter muita informação de 66 livros entre Antigo e Novo Testamento. E ainda assim não ter revelação. E como é que eu sei se tem ou não tem revelação? A revelação, ela te conecta em uma atitude prática. A revelação, ela faz com que saiam as coisas do cérebro e se tornem realidade na prática da vida. Revelação você vê por frutos. Os frutos mostram de que árvore é. E mostram de forma clara. Elas revelam. Se você vê uma maçã, você não pensa, saiu de uma parreira. Não, você sabe, maçã vem da macieira. Você sabe que é da macieira. Se você vê uma laranja, você não pensa que saiu do limoeiro. Você sabe, é laranja. E se é laranja, saiu da laranjeira. E assim por diante. Esse fruto claro, esse fruto poderoso, essa demonstração clara, ela é uma constatação do nível de revelação que um crente tem em alguma área da sua vida. Mas aqui o autor, Tiago, ele deixa claro que ele faz, por meio de uma pergunta,
uma pergunta retórica, para que as pessoas pensem. Ele está dizendo o seguinte: vocês ainda não estão entendendo, vocês não compreendem uma coisa importante, que não há como ser amigo do mundo. É forte isso, né? Ele coloca, não há como ser amigo do mundo. Porque ao ser amigo do mundo, na própria pergunta, ele explica isso, nós nos tornamos inimigos de Deus. Aí, se alguém tivesse alguma dúvida, ele complementa dizendo: aquele, pois, que quiser, grave a palavra quiser aqui, querer, vontade. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, não era, mas vai se tornar. Eita, olha que coisa grave aqui que o Tiago está falando. Ele não era, mas ele vai se tornar. Ele passa a se constituir. Não era, sua constituição não era mais essa. Antes ele era inimigo de Deus por causa do pecado. A graça o alcançou, ele respondeu para o Senhor em fé, e agora ele se transformou em amigo de Deus. Olha que coisa linda, amigo de Deus. Mas, em algum momento ele se desconectou da revelação. Ele se desconectou, se desligou, se desplugou da revelação de Deus. E agora o mundo passou a conduzi-lo, direcioná-lo. O mundo controlado por Satanás, com valores e princípios contrários ao da palavra de Deus, faz com que ele leia a Bíblia que nós lemos e reinterprete ela segundo os desejos carnais do seu coração. E aí está o link entre mundo e carne. Por isso que você pode criar qualquer religião que ainda não foi criada com a própria Bíblia que os crentes leem há muito tempo atrás. É uma coisa incrível. Testemunhas de Jeová, reinterpretação da Bíblia. Adventistas do sétimo dia, reinterpretação da Bíblia. Mormons, reinterpretação da Bíblia. Kardecismo, Allan Kardec, reinterpretação da Bíblia. É muita coisa que sai da Bíblia, irmãos. Mas sai da Bíblia mesmo, pastor? Não, pega a Bíblia, estupra ela e faz ela dar o que quer. Abusa dela, força ela, de acordo com o quê? De acordo com os interesses escusos do seu coração carnal. Ele vai explicar o caminho, a solução ainda está nessa palavra. Mas, aqui, ele está dizendo, é totalmente possível ser assim. Eu não estou dizendo que você vai ser o formador de uma nova religião herética. Eu não estou falando para você que você vai ser o formador de uma nova religião contrária aos princípios da palavra de Deus. Eu estou dizendo que o caminho é esse. O caminho é esse. E um crente mundano, ele está em perigo constante. Porque ele exerce influência sobre outros. Outros quem, pastor? Outros que estão na berlinda. Outros que vivenciam nesse limbo entre uma vida íntima, quente e poderosa de intimidade com Deus, e gente que não leva a sério a Deus de fato e de verdade, e brinca com esse negócio. Aí um dia essa pessoa recebe uma ligação da outra: ela: deixa eu abrir meu coração para você, como se fosse uma coisa muito bem intencionada. E quando você percebe, esse crente desatento, esse crente relapso, esse crente que não está seguro em Deus, passa a ter argumentos que não eram seus, e vocabulário que não era dele, por meio daquilo que ele emprestou ouvido para ter. E daqui a pouco essa pessoa sai falando, e você pensa: meu Deus, que coisa desesperadora. Como um abismo que chama outro abismo, essas pessoas se unem umas às outras, e viram um grande abismo, e um grande caos. Pastor, meu Deus, o que a gente faz com isso? Precisamos de revelação. Precisamos desesperadamente de revelação. Para quê? Para que essas pessoas possam aplicar esse princípio que está aqui no versículo 4. Ele fala assim, ó: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu falei para você gravar a palavra ali, quiser, porque em algum momento eu preciso exercer vontade para me tornar um crente mundano. Olha só. É o que ele está dizendo ali. Eu não posso dizer assim: não, eu sou um pobre coitado. Coitadinho de mim. Que dó que eu tenho de mim mesmo. A culpa é daquele irmão A e do irmão B, que são usados pelo diabo. Eu sou uma pessoa indefesa, insegura, uma coitada de uma pessoa.
E fui abusada de forma espiritual pelos outros da igreja. Que coisa triste. Aqui ele fala que não. A pessoa tem que querer. Querer. Em algum momento ela fala, eu quero, me conta. Vai, me fala tudo, não esconde nada. Passa um tempo, e ela se torna tão carnal e tão mundana quanto aqueles que um dia ela olhava e falava assim, não. Esse estilo de vida eu não quero para mim. Esse modelo eu não quero para mim. Esse tipo de coisa eu não suporto. Por que você não faz? Porque eu sou um homem de Deus. Porque eu sou uma mulher de Deus. Passa um tempo, a desentação nos leva a... Eu quero ouvir tudo que você tem a dizer. Conta-me. Não esconde nada. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta todas as suas lágrimas, todas para mim. Discipuladores do mal. Não, pastor, não quis ser discipulador. Se tornou um grande discipulador. O discipulador está ali para poder ouvir, né? Olha só, não, eu vou cuidar de você. Não cuida nem de si mesmo. Um cego guiando outro cego, em busca de libertação da sua cegueira. Está parecendo um filme lá da cegueira. Todo mundo no filme cego. Oi? Todo mundo. Bird Box. Todo mundo nessa parada. Que terrível. Pastor, tem que quebrar esse negócio em nome de Jesus. Claro, vamos avançar para a gente poder quebrar. Até às 9 horas a gente quebra, em nome de Jesus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus não é uma coisa a ser analisada, querido. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito forte. Tenta imaginar em sã consciência, senão não estamos falando de pessoas endemoniadas, que não conseguem exercer consciência e exercer vontade própria, porque no lugar da sua vontade própria, Satanás já sentou na sala de comando e deita e rola, governando essa vida. Não estamos falando de pessoas endemoniadas que servem a Satanás. Estamos falando de crentes oprimidos e que não percebem que estão sendo oprimidos. Estamos falando de crentes que vivem uma batalha e estão com bolinhos, rindo, celebrando, quando não percebem que deveriam estar com armadura. Uma armadura bem ajustada em si para poder lutar. Gente que despreza o que o Senhor faz e preza muito por aquilo que Satanás fala. E aí, a passagem nos menciona algo interessante, a sequência dela. Tiago aqui, ele diz, ou supondes, deixa eu achar aqui de volta, achei. Versículo 5, ele diz assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Olha que coisa poderosa isso que vai acontecer agora aqui, ó. Essa palavra é linda. Porque ele vai começar a dar o caminho da esperança, gerar expectativa em nosso coração, para a solução que no final vai aparecer nessa mensagem. Ele diz ali, ó, não, ou supondes que em vão, como sem valor algum, é o que a Bíblia afirma, o que a Escritura Sagrada diz. E olha o que ele fala em relação à pessoa do Espírito Santo na vida de um crente. Ele diz assim, ó, é com ciúme. Essa palavra é linda aqui, é interessante essa palavra. É com ciúme. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha que figura extremamente humana que Deus está se utilizando para que a gente possa entender algo. É assim, o Espírito Santo é pecador, por isso tem ciúme. Não, entenda que é uma figura, para que nós possamos entender numa linguagem muito humana. Que é o quê? Eu amo a Dai. Ela me ama. E dentro desse nosso relacionamento, nós temos limites. Não um com o outro. Nós nos entregamos por inteiro, por completo um ao outro. Mas eu espero que ela não faça o mesmo com ninguém mais. Por quê? Porque ela tem um compromisso para comigo. Porque ela tem uma aliança comigo. E caso eu perceba que ela está se inclinando para algo, o que eu vou manifestar? Eu falo, não quero isso.
Porque eu anseio por você. Eu anseio pela nossa intimidade. Eu prezo, zelo pelo nível de nosso relacionamento, a qualidade da nossa relação. Eu quero te abrir os olhos que você está indo por um caminho que ao final se chama infidelidade. É o que ele fala, infiéis. Então, um alerta aqui de Deus. Ele fala que quem faz isso não é o Wesley para com a Daiane, mas é o Espírito Santo dentro da vida do crente. Coisa linda. Eu não entendi que lindo que é isso, pastor. Eu quero dizer para você que há uma pessoa dentro de você que trabalha constantemente para te mostrar o que o Google não mostra, o Wikipedia não mostra e as redes sociais nunca mostrarão. O que, pastor? É uma pessoa que traz revelação de que você está indo por um caminho de infidelidade. Isso é aonde, pastor, que está? Presta atenção aqui, por favor. Dentro de você. Peraí, pastor. Não é na Bíblia. Calma. É na Bíblia. Só que a Bíblia não traduz de modo específico isso para você. O Espírito Santo pega a Bíblia e aplica ela de modo personalizado, VIP, Very Important Person, para você. Porque você é uma pessoa muito importante. Então, ele aplica para você a Bíblia. Agora eu estou entendendo, porque para mim tem algumas coisas que não pode, para outros crentes podem. É isso. Você entendeu? Mas não está na Bíblia. Talvez não esteja. O princípio está lá. Mas quem que disse isso? Foi o pastor da igreja? Foi o líder? Foi o discipulador? Se foi o pastor da igreja, o líder discipulador, está pouco. Está pequeno demais. Não passa um verão. Não gera uma estação. Não chega ao final de uma semana. Porque é o pastor, é o discipulador, é o líder. Mas o dia que for o Espírito Santo, ele vai falar, não entra. Está na Bíblia assim, e eu estava indo para tal lugar, e de repente o Espírito Santo disse, Wesley, não está no Wesley, não está na Bíblia, tá? E falou, não entre. É que tem crentes que se perdem, falam, não, tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Tem que estar tudo na Bíblia. Na Bíblia está o princípio. E o Espírito Santo se utiliza para poder tornar isso específico para você, para mim. O que está mostrando para nós que eu preciso ter intimidade com Ele. Eu perder a minha intimidade com a Dai, ela perder para comigo. Eu posso ser muito bem intencionado e tentar avisá-la, e tentar gritar, e tentar bradar, e fazer cartaz, e escrever em tudo que é lado, e dizer, por favor, perceba, olhe, você está indo por um caminho de fidelidade. Se ela não tem intimidade comigo o suficiente, ela já não me ouve mais. Ela passa a apagar o Espírito. Ela passa a apagar, a Bíblia fala isso, não apagueis o Espírito. Ela passa a apagar a chama do nosso relacionamento. A Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito. Por que fala isso? O Espírito não é uma pomba. O Espírito não é um vento. O Espírito não é uma coisa. O Espírito é uma pessoa. É Deus vivendo dentro de nós. Deus não mandou um anjo para viver em nós. Deus não mandou um guia limitado. Deus não mandou um ser criado. Ele mesmo veio. Jesus fala, olha, eu preciso ir, porque se eu não subo, ele não desce. Se eu não vou, ele não vem. E ele estará em vós, todos os dias, sempre, constantemente. Isso é vida, isso é avivamento. Avivamento de dentro para fora, como a gente cantou. Vai além de canções entusiasmadas. Vai além de momentos legais e de momentos emocionantes que a gente... Ai, até arrepiei. Vai além disso. É uma pessoa que fala constantemente. Por quê? Numa linguagem humana. Porque tem ciúmes de nós. Ai, que coisa linda. Que ciúmes gostoso esse. Ciúmes não é pecado sem arder, em ciúmes é pecado, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Agora esses ciúmes aqui é do Espírito. É o senso de aliança que faz esses ciúmes mostrar-se. Está conseguindo entender?
Tem casais que não conhecem isso porque já estão casados e vivem como solteiros e batem contra um contra o outro todo tempo que alguém fala assim: eu não gostaria que você fizesse isso, eu não gostaria que você falasse assim, eu não gostaria. Não, é meu direito, aqui, me respeita. É muito respeito individual e egoísta. Em casa, morre para si mesmo. Em firme aliança, morre para o seu egoísmo pessoal. Eu não tenho o direito de ir e vir simplesmente porque eu quero. Eu preciso fazer a Dai participante dessas minhas decisões. Posso ter R$10 na carteira, não tenho direito de ir lá e comprar um chiclete. Ai, pastor. Não, precisa dizer para ela. É assim que vive, pastor? Sim, eu estou casado com ela. Não, no caso não funciona o meu chiclete, o seu chiclete. Como não funciona o meu dinheiro e o seu dinheiro. Você recebe, você trabalha, você faz as tuas coisas, eu recebo e faço as minhas coisas. Não, eu estou casado com ela. Porque senão eu não estou casado ainda. Eu posso ter casado em várias áreas, aleluia. Mas se eu não casar no dinheiro, o dinheiro pode ser um grande inimigo do nosso relacionamento e derrubar esse relacionamento tão lindo e maravilhoso, com frutos tão lindos quanto Eliel e Jessé, né? Que a gente tantos falam para o outro, como é que pode, né? Que coisa espetacular. Você consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Estou falando de uma linguagem humana para te falar de uma realidade espiritual. Assim como casais falam, não, é o meu dinheiro. Tem clientes que falam para o Espírito Santo, não, é a minha escolha. Me respeita. Quando estiver bom, eu falo contigo. Hoje eu não estou bem. Não acordei bem, não vou falar contigo não. Me respeita, na hora certa a gente vai voltar a conversar. Que drástico, não? Quando a gente consegue entender de uma maneira humana essa nossa relação com a pessoa do Espírito Santo, isso tem que gerar algo em nossa vida. E aqui o Tiago avança no versículo 6 e fala, antes, olha como ele faz um link perfeito. Ele está falando dessa realidade dos ciúmes do Espírito Santo, agora ele fala qual é a nossa posição que nós temos que ter diante dessa atuação do Espírito Santo em nós. E diante do embate que o mundo faz em nós. Olha o que ele diz ali, ó. Antes, ele dá maior graça. Então, um princípio aqui, ó. O princípio, Deus dá mais graça para alguém? Olha, ele diz que dá. Deus é gracioso, mas ele dá mais graça para alguns. Olha só. Mas ele não faz acepção de pessoas, não. Mas aqui ele falou que graça ele vai dar mais para alguns. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele vai fazer acepção de atitudes. Ele explica o que ele vai dizer ali, ó. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Olha a escolha de Deus em função da atitude do homem. Deus resiste aos soberbos. Uau! Essa imagem aqui para mim é forte. Cada vez que a Bíblia fala assim, resiste. Eu imagino uma porta, e aí Deus nela, e eu venho com tudo lá tentando, vou passar essa porta, pá! Eu quero passar, e pá! E aí eu estou resistindo, Deus está ali, não vai passar. Eu quero passar, não vai. Por que não? Você é um soberbo. Ai que duro, ouvir um negócio desse. Só que na prática da vida a gente fala assim, eu não sei o que está acontecendo, as coisas estão tudo errado na minha vida, eu tento fazer as coisas certas, quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece, quanto mais eu oro, mais coisa ruim me chega, quanto mais igreja eu vou, mais problema tem, parece que eu mexo num vespeiro cada vez que eu me entrego para as coisas de Deus, acho que vou até deixar de ir à igreja, porque esse negócio não dá certo não, quanto mais eu busco a Deus, mais coisa ruim vem. E a gente vai falar, a culpa é do cão, a culpa é do diabo. Aquele patrão miserável, aquela esposa que eu tenho, aquele esposo que eu tenho, culpa é do presidente, culpa é do prefeito, a culpa é de alguém. Deus não vai passar. Puxa vida, eu preciso ser sensível para poder entender esse negócio. Tem um caminho aqui, que Deus está falando, ele resiste aos soberbos, ele resiste aos soberbos, ele resiste aos soberbos, ele vai continuar resistindo ao soberbo. Ele está tentando dizer uma outra linguagem, talvez mais pós-moderna, e bem da nossa geração, tem crentes que não terão a vida bem-sucedida,
não por causa das crises do país, mas por causa da resistência ao Espírito de Deus. Deus os resiste porque, na verdade, eles os resistiram antes. Eles o resistiram antes. Como que a gente resiste ao Espírito Santo, pastor? Toda vez ele fala, faça isso, e eu não faço. Cada vez que ele fala, não faça isso, eu faço. Cada vez que ele diz assim, olha, eu quero que você tome essa decisão, eu falo, não, hoje não. Eu estou fazendo o quê? Eu estou resistindo ao Espírito Santo. E aí o que acontece? Dentro desse contexto ele fala que eu passo a estar debaixo de uma atuação mundana. E detalhe, irmãos, o mundo parece que nunca foi tão mundo e tão imundo quanto atualmente. Parece que até os seculares conseguem entender, quando a gente fala mundo, eles falam, é verdade, o mundo está terrível mesmo. Na fila do banco as pessoas, não, o mundo está, olha, que mundo, hein? Meu Deus. Nem creem em Deus, nem falam com Deus, não tem aliança com Deus, mas eles falam isso. Porque está trash o negócio. Está complicado. O lixo está cada vez mais aumentando. Está poluído ao extremo. Não é muito fácil perceber isso. O difícil parece que é se submeter ao Senhor. Porque o caminho que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando eu desprezo essa atuação do Espírito Santo na minha vida, enciumado por aquilo que eu estou permitindo, ele vai me mencionando, eu não gosto disso, vamos fazer um ADR hoje. Wesley, vou falar com você. Discussão de relacionamento, Espírito Santo comigo. Hoje eu vou te pegar de jeito. Não, hoje não, hoje eu estou cansado. Não, hoje eu quero ver os jogos da Brasileirão. Hoje eu quero ver quem fez gol, quem é o artilheiro, eu não estou afim de falar com você. Não, hoje eu quero ver uma série. Não, hoje eu quero passear. Não, hoje eu quero dormir. Isso é resistir ao Espírito Santo? Sim, cada vez que ele, como Senhor da minha vida, fala assim, vamos discutir um relacionamento aí? Eu falo, não, hoje eu não estou preparado. Eu estou resistindo a ele. Numa linguagem bem humana. Eu estou te ministrando como que ele opera em nossa vida. Eu preciso parar. Eu preciso parar. Preciso parar. E permitir com que ele fale comigo. E permitir com que ele transforme algo na minha vida. Se eu não faço isso, o mundo faz. E o mundo tem um poder de sedução muito grande. É muito interessante as propostas, as artimanhas envolvidas. Elas são lindas. Vamos ser sinceros. Assim como a árvore com o fruto que era agradável aos olhos atraiu Eva, ela comeu e deu ao seu marido, do mesmo modo o mundo ele é encantador. E a gente fica encantado com tudo que tem. É tanta coisa, irmão. E é tanta coisa que compete com o lugar do Espírito Santo na nossa vida, que é uma coisa assim, inacreditável. Deixa eu dizer, você não precisa fazer nada para se transformar em mundano. É só não ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É isso. Na nossa geração, o que mais se tem são crentes mundanos. É padrão. Nós estamos na busca de quebrar essa realidade. De ser o elemento surpresa disso tudo. De fazer diferente da lógica. Porque o normal é isso. É normal isso. A cada dia a coisa vai avançando para esse caminho. A gente vai quebrando aquilo que antes era lei de Deus. A gente vai reinterpretando segundo os nossos desejos e segundo as experiências que nós vamos tendo. E o mundo vai nos encantando. E quando a gente chega nele, ele fala assim, você está vendo que nem era tão ruim assim? Colocaram na sua cabeça que eu era ruim? O mundo falando. Eu estou cheio de amor para dar. Eu estou tão fácil. Não precisa isso tudo. Isso é radicalidade. Isso é fundamentalismo. Não seja como esses crentes fundamentalistas e como esses crentes radicais que ficam de pode, não pode, isso não. Não. A nova vibe do momento é, você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Aí eu ouço, isso é verdade, eu sou livre. Sou livre, posso fazer o que quiser. Aí eu reinterpreto as verdades de Deus, não mais consultando ele, mas sim consultando o Google. Eu não falo assim, Deus, está pintando umas dúvidas aqui na minha mente, eu vou entrar num tempo de profundidade contigo para o Senhor me revelar de acordo com a tua palavra, qual que é a tua vontade. Eu não faço isso. Eu vou para o meio do mato, ficar 3 dias lá orando e jejuando e buscando a Deus, porque eu preciso de uma revelação. Não, eu vou para o Google.
Está entendendo? E o mundo fala comigo. Eu não tenho mais uma leitura da palavra de acordo com Deus falar o que Ele quer. Eu jogo no Google. E se eu tiver algum erro, o Google ainda fala, você quis dizer isso? O Google é uma maravilha. Se a gente errar o português, ele ainda ajuda. E eu vou sendo um crente Google. Sem um punhado de coisas, eu viro um grande mosaico de nada. Sem solidez, sem profundidade, sem base relacional com o Espírito Santo. Mas com um monte de versículo solto, que eu vou amontoando para poder falar para mim mesmo e para os outros aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. É fácil. Isso é fácil. Aí alguém louco, insano, um doente, chega e fala assim, quem aqui nesse ano já fez uma leitura bíblica inteira? Ninguém. Ninguém. Quem aqui já completou um seriado inteiro americano com 17 episódios? Muitos só que estão envergonhados de falar. Ai, que coisa. Quem aqui pegou algum filme da Marvel pelo meio e falou assim, não, eu vou ver toda a série agora, vou começar. Aí pesquisou lá, eu quero ver todos os filmes da Marvel para poder entender as coisas que eu não entendo quando eu vejo esse filme louco de 3 horas que eu não entendi quase nada. Aí o Google fala assim, você quis dizer Marvel? Aí ele fala, aí tem 3 listas de como que você pode começar a entender cada personagem da Marvel. A gente vê todas! Só que a gente não vai falar isso publicamente, né? Não vale a pena falar esses negócios. Aí veio o Davi aqui, eu queria ler Amós com você. Amo o quê? Ageu. Pior ainda, onde é que está esse trem? Está perto dos Sofonias, do Abacuque, Malaquias. Aqueles profetas ali que deveriam ser de pequena estatura, são os profetas menores, devem ser uns anões. Deve ser por isso que os pastores falam que são profetas menores, deve ter tudo estatura baixa. Entende? Ah, pastor, por que falar essas coisas em culto? Porque a gente precisa de algo que nos torne mais profundo, caso contrário a gente vai ser o normal, que é o ser o quê? Mundano. E como que a gente sustenta isso tudo? Num momento como esse, a gente fala, eu não é comigo esse negócio. A mensagem não me acertou hoje. O pastor enlouqueceu. Ele está falando abobrinha. Não tem lógica essa mensagem. Hoje ele comeu algo errado no almoço. E o que a gente faz por dentro? A gente fala, não vou mudar. Não vou mudar. Eu não vou tirar aquela cerveja da geladeira. Não vou. Não vou. Eu não vou tirar aquele gato, net, Sky. Não vou. O direito. Não vou. Ele que não vem com essa ladainha. Eu não vou dar dízimo. Porque eu li lá no Google que é da lei. E não adianta ele falar que não é da lei, porque eu li lá no Google. Tem um reverendo tal. Ele disse que não é. Não precisa. E esse cara que está na frente, fica aí, todo dia na minha frente. Não chove, sol. Aí, está falando essas coisas, mas o que vale é o reverendo tal. Ele disse que isso é lei. Está entendendo? Não adianta. Aí vem os supervisores e ficam aqui 5 minutos falando de Ageu, Miqueias, Zacarias, Sofonias e tudo mais. E a gente não vou ouvir, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Aí ele mostra a foto. Que lindo. Mostra a foto. Eu não me sensibilizo, eu não tenho nada a ver com isso. Dane-se quem tem a ver, eu não tenho. Aí ele fala, a aula precisa continuar. Eu não, porque eu estou em crise, Eu não tenho dinheiro para nada de Deus. Estou em crise.
Eu tenho para as minhas coisas. Está entendendo? Pastor, qual é o nome desse negócio? Ele chama de orgulho ali. E ele associa dentro desse princípio de operação do mundo. Ele fala, o mundo acha tudo que tem a ver com Deus loucura, besteira, bobagem, crendice, doideira, maluquice completa. Ele fala, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. A preferência de Deus é os que se humilham. E agora ele associa de uma maneira assim que vai nos deixar mais... Porque agora ele começa e vai entrar no outro pé do tripé. Na outra personalidade da tríade do mal. Ele vai entrar agora naquele que é o gestor de tudo isso. O arquiteto. Aquele que trabalha de forma ardilosa. Ele diz ali, ó. Olha só depois que ele fala tudo isso, ele entra no versículo 7 dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Começa o caminho da solução aqui. Sujeitai-vos, portanto está ligado a tudo que ele falou antes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar-se a alguém? Puxa vida, esse negócio de sujeição. Ai, dá uma dor em pessoas do século 21. Sujeitar-se parece tão invasivo. Parece tão contrário ao espírito da nossa época. O espírito da nossa época é tão libertador. São os direitos individuais. Os direitos desse grupo. Os direitos daquele grupo. Aí vem alguém e fala, sujeitai-vos. Não, eu não. É loucura isso aí. É o tempo das liberdades individuais. Aí vem a Bíblia e fala, sujeição. Tem gente que nem mais quer ler. E tem mulheres que querem rasgar aquela palavra de submetei-vos aos vossos maridos. Que isso? Paulo machista, por isso que não teve mulher. Se tivesse ele entender o valor de uma mulher. É porque ele casou com Deus de um modo tão espiritual, sobrenatural, que ele nunca viveu o que é uma realidade de casamento. Por isso que ele falou essa bobagem aí. Sei lá onde ele estava com a cabeça quando ele falou que a mulher tem que se submeter. História é essa, capacho. Ele falou isso? Não falou isso. Não foi isso que ele falou. Só que a gente reinterpreta a Bíblia de acordo com aquilo que nos dá na telha. Aí vem Deus e fala, sujeitai-vos. Sabe o que é essa ideia de sujeição? É uma ideia de batalha. Ele está falando de batalha. Ele está colocando que dentro de toda essa realidade de carne, mundo e diabo, que ele está falando e vai continuar a falar, tem um caminho que tem a ver com a minha postura para com o Deus. Uau! Para tudo. E presta atenção no que eu estou falando. O caminho da solução que ele vai começar a falar tem a ver primeiramente não com carne, mundo e diabo. O caminho da solução que ele vai propor começa com Deus. Ele diz o seguinte, olha, está tentando dizer para a gente o seguinte, para vencer carne, mundo e diabo, não tem como vencer carne, mundo e diabo sem quebrar a própria vontade e falar, Deus, eu me rendo, eu me sujeito, eu me entrego, como alguém que estava lutando contra o inimigo de Deus. Ele fala que ele se torna inimigo de Deus, ele diz isso, ele está dizendo isso, eu preciso me permitir ver que em algumas áreas da minha vida eu posso estar sendo inimigo de Deus. Eu estou numa luta contra Deus. E aí nesse propósito eu começo a achar desculpas para poder dizer que a minha luta é contra o irmão, contra a igreja, contra isso, contra aquilo. Não, a verdade é, eu for sincero comigo mesmo, que o meu problema não está com os homens, o meu problema está com Deus. Só que é mais fácil dizer que a minha culpa é o pastor. A culpa de que eu estou assim é um líder. A culpa do que eu estou assim é meu discipulador. A culpa do que eu estou assim é a igreja moderna. A culpa que eu estou assim é por causa da igreja, que ela foi cegada pela política. Para com isso! Ele está dizendo, sujeitai-vos a Deus. É isso que ele está dizendo. E para se sujeitar, querido, meu Deus, precisa ser muito humilde. Não é fácil, a carne grita lá,
O mundo fala não, o diabo fala não deixo, eu não largo. Eu falo, eu quero, eu decido, eu tenho uma vontade e eu vou dizer, Deus, pode me custar o sangue, mas eu vou me sujeitar a Ti. Quando eu chego nesse nível, vai custar um sangue. Eu posso perder algo fortíssimo, que não foi o Deus que colocou na minha vida. Se perder, tá bom. Se eu ficar numa condição deplorável ao final disso, não me importa, mas eu vou me sujeitar a Deus, porque a minha batalha principal nesse processo está em função de Deus. Ele está dizendo isso. Aí depois ele fala, depois que você fizer isso, só depois que você fizer isso, não se atreva a fazer isso antes, só depois. Volta essa palavra, não se atreva a fazer isso antes, é só depois. Depois que você fizer isso, ele fala assim, agora eu vou falar do arquétipo, do principal inimigo, daquele que é o gestor, o administrador, aquele que está aí operando constantemente, o senhor do mal aqui. Ele fala, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo. Meu Deus, para tudo. Volta a mensagem de quando começou, 9 horas, 8 horas. Lembra comigo. Eu falei de cobiça, assassinato, relacionamentos devastados, guerras, contendas. Eu falei de carne, eu falei de mundo. Agora, às 9 horas, ele fala, resistir ao diabo. Por que ele fala isso? Para que a gente possa entender. E tudo que foi falado antes, tem alguém que orquestra isso muito bem. Como um maestro, faz subir e descer. E coordena toda a musicalidade do mal em nosso meio. E que se eu não olhar de forma espiritual, eu vou viver trocando de coisas que um dia me foram valiosas e que se tornaram desprezíveis. Eu vou ser, de acordo com essa geração, descartável para tudo. Eu vou trocar tudo, a cada hora. Eu vou ficar sempre identificando qual que é a pegada do momento. E eu não vou ser fiel. Não vou ser fiel. Perceba o movimento evangélico, para tudo que é lado é assim. É de acordo com a onda. Qual que é a pegada agora? A pegada é tal igreja? Então eu vou para lá. Qual que é a outra? Não, mudaram daquela igreja, mudaram para outra. Então eu vou lá também. Até que me frustro lá. Aí eu fico, qual que é agora a nova onda da igreja? Qual que é a igreja da cidade? Agora vai vir qual? Vai vir aquela americana. Agora vai. Essa vai ser a bola da vez. Ok. Até que a bola da vez deixa de dar lugar para outra bola da vez. Até que você descobre que o Espírito Santo tem que ser a bola da vez. Até que você descobre que você tem que parar de buscar em estruturas, em homens, uma coisa que está nele. Nele. E você precisa entender que no meio disso tudo tem uma mente brilhante para o mal, que é Satanás orquestrando e intensificando como um controlador. Intensifica realidades, gera pressões, desesperos, cruel nessa dinâmica. E a gente fica lá refém, batendo no outro. Porque é justiça, é justo, isso é injusto. Coisa terrível. Está comigo ainda? Glória a Deus. Olha o que ele fala para fazer. Resistir. Ele não fala assim, e eu vou resistir por você. Não, ele fala, você resiste. Uau. Por que ele fala isso para a gente? Porque ele está falando com um crente. Se fosse com um anjo, aconteceria aquilo que aconteceu com Miguel. Miguel foi repreender e falou assim, que o Senhor te repreenda. Olha, eu não repreendo, Miguel fala, que o Senhor te repreenda. Agora, para aqueles que receberam a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, aí o Senhor fala assim, resistir. Resistir ao inimigo. Resistir ao diabo. E olha que dá para entender aqui. Satanás, ele não sai correndo, vai embora, porque a gente faz cara feia. Não é porque a gente ora mais. Não, eu vou orar mais, ele vai sair. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou vir mais cultos. Não. Eu posso fazer tudo isso, mas se eu não resistir a ele, ciente que é ele não sai. Você
Você consegue entender isso? Para resistir eu tenho que falar, ô Satanás! Aí tem que falar com ele. Sim, é com ele, eu estou resistindo ele. Eu não vou fazer, não. Eu não falo contigo. Não falo. Eu vou te ignorar. Eu vou te ignorar os desígnios. Vou te ignorar. Eu vou assoviar. Vai passar, é só um pesadelo, vai passar. Não passa. Tem desgraças que são permanentes, constantes, geracionais. Em famílias, em estruturas, em igrejas locais, que precisam ser denunciadas, expostas e quebradas. E não é com beijinho que vai resolver. Só que olha essa cara de Satanás, desgraçado, esse miserável. Ele nos gosta de botar a brigar um com o outro. Meu problema é esse cara que está chegando aí. Eu não gostei dele não, hein? Não sei, esse Maurício, não sei, acho que a intenção dele é maldosa. Não sei, ele está rindo para mim, mas por dentro do coração, eu já suspeitei. Eu estou vendo, esse cara ele tem mal intencionado, ele quer roubar meu lugar, eu estou vendo. Aí eu passo a fazer a luta contra carne e sangue. Eu estou vendo, ó, ele é assim, o meu santo não bateu, eu conheço, eu sou experiente nas batalhas carnais. Eu fico fazendo todo o meu arsenal virado para ele, aponto todas as armas. Está entendendo? Consegue entender isso? E Satanás está falando, eita, que coisa gostosa esse negócio, essa igreja é linda. Eu amo isso. Vai lá, bate nele agora ficou injustiçado. Bate de volta, isso. Dá um tapa, agora não, dá um soco. Não, agora dá um pontapé. Agora dá uma voadora. Agora dá um rabo de arraia. Caiu no chão, monta 100 quilos em cima. Isso, agora tá linda essa visão do MMA. A gente ri para não chorar, pastor. Eu sei. Está entendendo? Como é fácil? E ele fica lá, com o seu joystick na mão. Bate mais. Isso! Deve estar até com um calo na mão do cão, de tanto fazer o comando. Vai entrar esse Hadouken! Fica fire! Vai entrar. E a gente fica num church fighter. Eu quero falar com tal pessoa, porque eu ouvi tal coisa, eu não sei se é verdade, mas eu quero tirar limpo. Vai tirar limpo com Deus. Pergunta, Espírito Santo, foi real? É verdadeiro? É amoroso? Tem coisa boa? Eu tenho que me envolver com esse negócio? Não, ele vai falar. Então, acabou. Aleluia. Acabou. Ele diz, ele que produz essa contenda, essas guerras. Mas por que ele consegue êxito? Porque a carne te fala assim, pode vir. Pode fazer o que você quer. Lembra que eu falei que é uma tríade que a gente não sabe onde começa e termina o outro? Que é uma junção desses três componentes. Como é que quebra isso? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele vai fugir. Talvez o que nos falta entender, queridos, é que essa realidade de igreja, nós não podemos fugir dessa batalha. Não pode. Nem só de profecia viverá a igreja. Nem só de palavra revelada viverá a igreja. Nem só de louvor lindo e maravilhoso e uma sensação gostosa que dá viverá a igreja. Nós vamos passar pelo caminho da batalha espiritual. Nós precisamos passar por esse caminho. Se nós quisermos edificar qualquer coisa concreta, verdadeira em nossa vida, nós vamos parar em algum momento na frente do diabo e falar assim, diabo, não vai passar. Não vai passar porque eu vou te resistir. Ele vai vir agora. Não vai. Sabe esse momento? Você ajoelha aqui, ó. Isso, ajoelha aqui, isso. Não vai, miserável. Vai ser humilhado diante do poder de Deus. É assim, pastor, é assim? É assim mesmo. É desse jeito. Isso. Ele continua e diz, chegai-vos a Deus.
Chegai-vos a Deus. Olha o detalhe. Ele não fala assim, e eu percebendo tudo isso, e eu percebendo as batalhas, pode ficar tranquilo, eu vou me achegar até você. Não, ele fala assim, chegai-vos a Deus. Olha que coisa interessante. Parece que toda a Bíblia, ela tem uma predestinação envolvida na atuação soberana de um Deus que age. Só que aqui parece que o calvinismo vai embora e o arminianismo entra. E daí a Bíblia fala assim, chegai-vos vocês aí, ó, a Deus. Parece que aqui Deus virou calvinista. Ou melhor, Deus virou arminianista. Ele falou assim, não, agora é o poder da vontade do homem. E aí Deus falou que, chegai-vos a Deus. E ele fala, e eu vou reagir a isso. Eu vou reagir chegando até vós outros. Perceba isso. Ele está dizendo só, eu vou agir poderosamente. Mas eu preciso que você se posicione diante disso. Você vai precisar fazer uma força contrária a isso para se achegar a mim. E quando fizer isso, eu vou garanto que me achegarei até vocês. Aí ele fala um processo que a gente tem que mostrar. Ele diz ali, ó, purificai as mãos, pecadores. Mãos. Mão é um instrumento de batalha no contexto antigo. Ao longo de muitos séculos, todo o processo da batalha envolvia mãos. Hoje, talvez envolva muito mais estratégias de guerra e outras tantas coisas mais mentais do que propriamente braçal. Ali a guerra era muito aqui, era sangue nas mãos. Está falando a realidade dos embates, que ali ele já explicou que envolve relacionamentos humanos. E ele fala, purificai as mãos, pecadores. Ele está falando muito aqui, não de mãos que sujam com lama, com graxa, não, ele está falando de mãos que sujam com sangue. E não o sangue de Jesus, não, é o sangue alheio dos embates que se trava dentro do contexto do corpo de Cristo. Ele fala, purificar isso. Exponha isso diante dele. Ele fala o seguinte, ó. E vós que sois de ânimo dobre. Uau! Ânimo dobre é uma postura dupla. O ânimo dobre aqui é a ideia de alguém indeciso, indefinido, vacilante, trôpego. Alguém que está incerto, duvidoso. Alguém que não se posiciona. Sabe aquela pessoa que fala, eu não me meto, mas já se meteu. Sabe aquela pessoa, eu não vou falar nada, mas já falou. Não, essa briga não é minha, mas já brigou. Sabe gente assim? Gente que bate em público e pede perdão no privado. Gente que arregaça, arrebenta com outros em público, mas na hora que sente uma vontade. Eu queria te pedir perdão aqui via WhatsApp, tá? Ai, que coisa linda. Perdão via WhatsApp, tá aí um tema interessante, hein? Perdão via WhatsApp é um tema de pregação. Vai dar outra pregação isso em nome de Jesus um dia. Perdão via WhatsApp. Esse mensageiro deve ser uma coisa poderosa. E coisa fácil de pedir perdão assim. Não olha no olho. Não está ali frente a frente. Quanta coisa o WhatsApp aceita. É como um papel que aceita muita coisa escrita, né? A gente pode se expressar mandando recado muito através das redes sociais, irmãos. As redes sociais hoje são um instrumento ardil para poder mandar dizer alguma coisa e falar, não fiz nada, você que interpretou mal. Você achou isso? Ai, perdão se achou isso. Mas eu nem estava pensando em você. Entendi. Enquanto isso, na sala de justiça, Satanás fala, Hadouken! Mais uma para conta dele. Está comigo? Pastor, como é que a gente resolve esse negócio? Para resolver negócio tem que entrar para um caminho de purificar as mãos e limpar o coração. Olha o que ele fala. E vós que sois de ânimo dobre, duvidoso, limpa o coração. É o coração que está mal. É o coração que está mal. O coração está incerto, está duvidoso, está dobre. Está inseguro na decisão a ser tomada. Ele avança, ele fala assim, olha qual isso aqui, irmãos, você não vai ouvir em igreja evangélica moderna, tá? Não vai. Não vai, hein?
Versículo 9 foi retirado das Bíblias modernas. Olha o que diz no versículo 9. Afligi-vos. O que é afligi-vos? É deixar ficar aflito. Aflição, sai daqui, Satanás. Não, ele fala, Deus falando, afligi-vos. Aí ele fala ali, ó, lamentai. O que é lamentai? É a obra de alguém que está lamentando. Estou explicando o óbvio, tá? Só para a gente poder ficar bem seguro. Para não restar dúvida, ele fala, e chorai. O que é chorar? É derramar lágrimas, é choro, isso mesmo. Deus está falando para ficar triste, pastor? Não, ele não está falando, ele está gritando, ele diz assim, ó, converta-se o vosso riso. É isso, pastor. É isso mesmo. Converta-se o vosso riso em pranto. Mas agora não entendi mais nada. Lá em Isaías ele fala que iria trocar o luto e colocar óleo de alegria. Agora, aqueles que estão em alegria, ele manda chorar? Esse Deus é estranho. Quem está chorando, ele manda rir. Quem está rindo, ele manda chorar. Eu não sei o que ele quer mais. Se você entendeu a mensagem, você sabe o que ele está falando. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O apóstolo Paulo explica melhor, ele fala assim, ó. Porque a tristeza segundo o mundo produz morte. Mas ele diz assim, ó, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Existe uma tristeza que não está sendo pregada, uma aflição que está sendo desprezada, um choro e um lamento que ninguém quer mais ter, que envolve confissão de pecado, que envolve declaração de que eu sou ruim que dói, que envolve se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que envolve deixar notório os seus pecados de forma pública. Uma das coisas que a gente, como igreja, ao longo dos séculos parou, é isso. É isso. Nós temos pouca sinalização de arrependimento. Temos pouca. Nos primórdios da igreja, se arrastando pelos séculos, as pessoas arrependidas vinham à frente e falavam assim, ó, eu estou aqui para poder dizer se alguma coisa eu roubei de alguém, eu vou devolver, ainda vou multiplicar em 3 vezes mais aquilo que eu roubei, e chorando dizia para todo mundo, olha, até então vocês conheciam um homem ladrão, eu roubei aquele lá, roubei aquele outro, roubei aquela outra lá, mas a partir de hoje eu tive um encontro com Jesus, e a minha vida mudou, e aquele que era ladrão não vai mais ser ladrão, não vai roubar mais. Eu não tenho mais testemunha assim. Eu queria testemunhar que eu estava com uma dor e a dor sumiu. Glória a Deus, aleluia. É isso. Eu queria testemunhar da minha prosperidade, eu queria testemunhar da cura, E o pecado que tão tenazmente batia contra a gente, já parou de bater? Ele continua nos assediando com tanta ferocidade que a gente está falando, não, deixa ele quieto. Um dia muda esse negócio. Estou fazendo uma força para mudar. Não é essa força que vai fazer mudar. Precisa submeter a Deus. E ele diz ali, para terminar, está na hora, versículo 10. Humilhai-vos. Deus. Depois de tudo isso, irmãos, ele termina assim. Não o pastor Wesley que quer terminar assim, tá? Deus termina assim essa palavra, dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. Ele. Isso é tão lindo, querido. Não é um homem bem intencionado, não é uma pessoa que pode te frustrar. É o Deus que te criou, que te ama, que te conhece, que trabalha na sua vida. Ele te exaltará. Ele não vai te colocar no lugar baixo para você viver escondido. Ele vai te colocar no velador, no alto da casa, para que todos possam ver e glorificar ao Pai que está nos céus. Ele vai te tirar do anonimato, vai te tirar de trás das malhadas, Ele vai te tirar dessas realidades sombrias e vai te colocar no lugar de honra. Isso é a coisa mais linda que alguém pode viver. A pior coisa que alguém pode viver é quando é exaltado pelos homens. Porque assim como os homens exaltam, eles mudam a decisão de exaltar.
Isso aqui nem fama. A gente dá e a gente tira. O Neymar é lindo, agora é feio. O Neymar é o melhor jogador do mundo. Não presta, miserável. Os gols dele são fantásticos. Não fez gol suficiente na Copa do Mundo e a culpa é dele. A gente tira. Fama é uma coisa passageira. Agora, a exaltação que vem do Senhor, essa não é o homem que dá, é Deus quem dá. É Deus quem dá. Ele mantém. Ele mantém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua disposição em querer crescer na revelação de Deus. Em se sujeitar a uma ministração como essa. Em reconhecer esses inimigos. E entender ao final dessa mensagem que nós podemos resistir a isso. Resistir a isso. Com o Espírito Santo, em intimidade com Ele constante, permitindo revelações específicas dEle. Uma vida de fidelidade para com Ele, num relacionamento poderoso, suficiente, com que eu me relaciono com Ele todo dia, de modo que eu não me perco dessa relação. E se de algum modo me perder alguma coisinha, porque eu me relacionei com Ele ontem, então Ele já me avisa hoje, eu já volto para Ele amanhã, no máximo. No máximo. É fácil. Não fica aquele vácuo do tempo. Ai, que saudade de Deus. Não sei o que está acontecendo, não sinto mais Deus. Pois é. Quando a gente perde a comunhão, a gente para de sentir, a gente para de ter essa sensibilidade que a gente tinha antes. Vamos orar, queridos? Afligi-vos. Permita com que o Senhor traga uma revelação que possa levar você a choro. Não seja um choro simplesmente de uma alma, mas que seja um choro de um arrependimento que faz com que uma atitude mude. Que seja um choro de um arrependimento que faz com que a gente possa sair daqui diferente. A palavra fala que nos últimos dias daria coceira no ouvido quando nós ouvíssemos mensagens assim. Não sei se você está com coceira no ouvido, mas se você tiver, eu queria dizer para você, dá uma coçada aí e fala, vai parar de coçar agora em nome de Jesus. Porque eu vou tomar uma decisão em relação a isso que eu ouvi. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou parar de ser um crente carnal, um crente mundano, e um crente influenciado pelo diabo. Eu não vou mais emprestar minha boca para Satanás e me levantar contra os desígnios de Deus. Eu não vou mais ficar em crises permanentes por coisas que Deus quer manifestar e ministrar na minha vida. Eu vou me entregar, eu vou me submeter, eu vou me render, eu vou me humilhar, eu vou me sujeitar. Se você quer se sujeitar, querido, aí onde você está, você já conhece o seu Deus. Eu não preciso desenhá-lo para você, você conhece Ele. Eu sei que você sabe que nesse momento, se Ele falou com você, essa é uma chance que Ele nos dá para a gente poder se arrepender diante dEle e dizer, Senhor, no nome de Jesus, nós nos sujeitamos diante do Senhor, nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos do inimigo e nós declaramos que Ele vai fugir de nós. Nós aceitamos essa aflição, essa tristeza segundo Deus, que produz um verdadeiro e poderoso arrependimento. Nós aceitamos isso. Nós queremos um